Gente, eu vou falar um pouquinho do sal e relação com os rins. Vou mostrar nesse vídeo 2 motivos que você não deve usar sal em excesso, porque ele pode causar doença renal, pode trazer grandes prejuízos à sua saúde. Bom, no vídeo de hoje, que vai ser mais curto, vou falar porque você não deve usar sal em grande quantidade, tá? Inquéritos feitos na população mundial e na população brasileira têm observado que as pessoas elas têm ingerido quantidades excessivas do sal de cozinha, tá? Do cloreto de sódio. E o que é orientado é que as pessoas usem 5 gramas de sal em 24 horas, tá? Ou 2 gramas de cloreto de sódio em 24 horas. E os inquéritos mostraram que elas usam muito mais que isso. Nos rins, o que é que o sal provoca de malefícios? O sal ele provoca um aumento da pressão arterial. E hipertensão, junto com diabetes, são as 2 causas mais comuns de doença renal crônica e doença que leva à realização de hemodiálise em fases terminais, tá? Em fases avançadas. Então, um paciente que tem doença renal em fase avançada, ele precisa fazer uma terapia de substituição renal, que é a hemodiálise, o transplante renal ou a diálise peritoneal. Então, a gente sabe que o sal, ele tanto aumenta a pressão arterial, e a hipertensão é causa de doença renal, e em pessoas que nem têm hipertensão, mas têm doença renal, se ela começa a fazer ingestão elevada de sódio, o que vai acontecer? A pressão vai começar a subir. E mesmo que ela não tenha sido o causador inicial, ela vai ser um perpetuador, ela vai ser um potencializador de que essa doença renal ela progrida para fases mais avançadas, tá? Então o sal, ele pode provocar hipertensão, que causa doença renal, como pode provocar o aumento da pressão em quem já tem doença renal e isso perpetuar e fazer com que a doença renal crônica ela evolua para fases mais avançadas, tá? O sal também ele está associado com perda de proteína. A gente sabe que pessoas que têm uma ingestão maior de sal, elas perdem mais proteína na urina. E proteína na urina, que a gente chama de proteinúria, está associada diretamente ao prognóstico renal. A chance de um paciente fazer diálise é muito maior se ele tem proteína elevada em comparação com aqueles pacientes que não têm proteína elevada, tá certo? E a gente sabe também que o sal, quando consumido em excesso, vai ter alguns efeitos no rim que vai aumentar a excreção, a jogar para fora mais cálcio pela urina. E quem joga muito cálcio pela urina pode fazer com que esses cristais de cálcio, em geral oxalato de cálcio, eles comecem a se juntar e esses cristais, fazendo essa junção, essa união, eles provocam a pedra nos rins, o cálculo nos rins, tá? E aí esse cálculo, quando ele migra pela via urinária, causa uma dor muito forte, uma dor insuportável, tá? Uma cólica que a gente chama, né, nefrética, uma cólica onde a pedra está passando pela aquele ureter e indo em direção à bexiga para que ele seja excretado, tá bom? Então, um dos grandes causadores são as dietas hipersódicas, porque aumenta a excreção de cálcio e cálcio na urina provoca cálculos renais, tá certo? Então a gente vê muitas pessoas tomando guaranás, né, refrigerantes, principalmente aqueles zero, em que tem uma quantidade até maior de sódio, chás, né, chás industrializados, alimentos condimentados, alimentos processados, ultraprocessados, que são riquíssimos em sal. E o sal elevado nesses alimentos, eles têm provocado grande prejuízo na função dos rins, tá? Inclusive tem estudos, tá, em seres humanos mostrando que quanto maior o sal, maior a chance de uma pessoa desenvolver doença renal crônica em estágios avançados e mais ainda a chance de ela realizar hemodiálise, tá? Portanto, o sal não precisa ser restrito. O sal é importante para a nossa saúde na dose certa, mas ele também não pode ser usado em excesso, porque fora outros, né, malefícios em outros órgãos, mas nos rins é bem claro, bem evidente, bem mostrado pela ciência que ele traz grandes prejuízos. Portanto, consuma o sal, mas consuma com moderação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o like aí para o YouTube entregar para mais pessoas. Pode também encaminhar nos grupos de WhatsApp. Em breve estaremos aqui para novos vídeos sobre saúde dos rins. Até a próxima.